boa noite e bom dia para quem assiste essa live de dia, ou boa madrugada, sejam todos bem-vindos. Somos o Bio2, sim? Então, estamos esperando, a Sheila também vai chegando daqui a pouquinho. Hoje nós estamos juntos, que a Sheila está viajando. Olá, Oi, boa boa noite. noite. Boa Hoje o Bio2 noite. está a metade do Bio2 está em Brasília, a outra metade está em Salvador, da Bahia. A Sheila está Boa viajando. noite, direto da terra de todos os orixás da Bahia. Vamos às apresentações de rigor. Eu sou Estevam. Eu sou Sheila. Nós Nós somos somos o Bio2 Biodança. Bio2 Biodança. Nós facilitamos grupos de biodança aqui em Brasília, mais precisamente no Plano Piloto, na Asa Norte. Toda terça-feira, a partir das 20 horas, estamos na 712, 912 Norte, numa escola de primeira infância chamada Mafagafo. É assim o nome da escola, onde a gente trabalha, é uma escola para crianças de primeira infância, e a gente sempre facilita grupos toda terça-feira, a partir das 20 horas, e aula experimental para conhecer o grupo e conhecer a biodança. É sempre gratuita, esperamos vocês. Sempre podem entrar em contato, tem nosso endereço todo no link aí em cima, no bios de nosso perfil de Instagram, tem todos os nossos contatos. E o nosso ilustre entrevistado, nosso bate-papo, é um bate-papo gostoso, informal, sobre biodança, sobre a experiência, né, das pessoas em biodança. O Ramon está entrando. Bem-vindo, Ramon! Olá! Bem-vindo! Tudo bom, pessoal? Muito bom. Obrigado por receber-me. Hoje, especialmente, eu estou em Salvador, aqui com os meus pais. E então, eu estou falando aqui da terra de todos os orixás, santo de orixás. E o Esteban e você em Brasília. Então, nosso bate-papo, a nossa roda está mais ampla hoje. Que beleza. Então, Salvador, terra boa demais, né? Não? Muito boa Não. mesmo. Não, você é suspeita de falar, não fale. Tudo bem. Então, vamos com as primeiras perguntas, para ir esquentando a live. Nós vamos com as primeiras perguntas para nosso querido Ramon. Ramon, como estava a tua vida quando você conheceu a biodança? Na descrição da live eu coloquei há bastante tempo. E você me falou, no privado aqui, você me falou, tem tanto tempo assim não. Conta um pouquinho para a gente. Que momento de vida foi? Como você chegou? Quais foram os primeiros benefícios também, mas principalmente como você descobriu a biodança como um caminho evolutivo. Siga. Ah, nossa, né? Isso aí dá pra mais de uma hora de live, né, pessoal? Nossa, que louco. Mas obrigado por me receber, obrigado pelo convite, muito gostoso. Sempre falar com vocês todas as vezes, todas as semanas, em todas as entrevistas que a gente faz ali pela biodança, muito bom. E aí acho que pensar no que tem acontecido agora realmente me remete que decisão gostosa foi começar a biodança lá em 2016, eu acho, 2015, na verdade, que eu conheci quando eu estava no grupo do GETAP da UNB, que é um grupo de estudos de espiritualidade, transcendência, nem lembro exatamente como é que era todo o termo, mas era um grupo de estudantes da UNB, no grupo de psicologia, que trazia vários eventos, né? Trouxe astrologia com constelações familiares, trouxe estudo, o rapaz do grupo, teve até o rapaz que é de um grupo dos Engenheiros da Havaí, que deu uma palestra sobre Jung também, nossa, e aí uma das coisas foi a biodança com a Jaqueline, a Mina, também facilitadora de biodança hoje, né? Ela estava na época, estava terminando, estava formando, na verdade, nessa escola, junto com o Carlos Augusto, também facilitador, e eles estavam juntos fazendo rodas
na UNB, e eles fizeram essa roda pelo GETAP. Né? O GETAP chamou, nossa, me mostra que negócio é esse, né? E eu conhecendo, mas ali naquela época, estava em 2015, estava conhecendo coisas assim, espirituais, transcendentes, assim, né? Eu estava numa vibe riponga, diria algumas pessoas, inclusive. Mas esse também era um grupo que trouxe muito sobre terapias, vivências, né? Que eram muito, contribuíam muito, mesmo que fosse um pouquinho, mas contribuíam muito com a personalidade das pessoas, sabe? Eu conheci com eles lá, uma roda de mais de 100 pessoas, eu acho. E gostei daquilo. Eles começaram, então, a mandar e-mails para mim da roda do ano. Tava tendo eles estavam fazendo um evento lá no Paraíso na Terra, aqui em Brasília, né? Um lugar muito bonito. E me apaixonei quando eu fui lá pela primeira vez. Achei lindo, o lugar é lindo, a biodança era linda, e aí eu não aguentei. E, tempos depois, procurei eles para fazer da dança regular. Né? Já tinha ido vários aulões, eu, inclusive quase que comecei uma maratona já nas primeiras semanas, assim. Já entrei na maratona dos 4 animais em pouco tempinho. E aí eu virei assim, pra mim é como se eu virasse. Teve uma outra maratona agora do Minotauro, é como se tivesse virado um touro. Também, assim, sólido, querendo ir sempre. Eu passei desde então quando eu entro no grupo regular, ficar sempre no grupo regular, semanal. E de lá para cá, só descobertas gostosas. Né? É o lugar que eu me sinto livre, né? Por isso que a gente estava falando de liberdade e expressão. Né? É um lugar que me traz assim, aqui eu posso expressar coisas que no dia a dia eu me bloqueio mesmo. Coisas simples, como abraçar, como amar alguém mesmo, assim, do tipo, eu gosto muito de você, me atrai com você, mas não necessariamente, né, de um jeito ou mais sexualizado, ou de um jeito mais carente, né? Era um jeito assim, é como se eu estivesse aprendendo na biodança como é que é amar o outro, sem precisar ter um objetivo, sabe? Então, acho que é isso que eu posso dizer desde então, que é uma verdade desde que eu conheci a biodança, sabe? É muito gostoso mesmo. Acho que podemos terminar a live porque o Ramon já falou tudo. Amar a outro sem ter um objetivo específico. E essa é a proposta central da biodança, a afetividade. Amar aos outros incondicionalmente, sem impor condições, sem ter um objetivo egoico, né? De, eu quero para mim, porque eu quero essa pessoa assim, essa. Não, amar porque a outra é uma pessoa que precisa ser amada e eu também. Nossa, esse é o. Já pode acabar a live agora. Diga aí, isso. Mas Então, já falou tudo, mas a gente pode, né, provocar mais, claro. O Ramon já tem uma longa história na biodança e conhece muitas pessoas, é alguém muito querido, que já dança com a gente, comigo e com o Esteban, com o Bio2, já há algum tempo. Vou te perguntar uma coisa. Quando você começou a fazer biodança, qual foi, assim, o primeiro clique, né? Qual foi, assim, a primeira sensação ou o primeiro benefício, o primeiro momento que veio à consciência alguma transformação na sua vida, no seu dia a dia? Uhum. As emoções, emoções queridas, né? Na minha vida, eu sempre me senti muito assim numa montanha-russa emocional, né? E isso é um tema para mim permanente, eu acho até. E é como se na biodança eu pudesse acessar isso, essa montanha-russa, de um jeito muito mais tranquilo, sabe? Assim, é como se eu pudesse estar com o que eu estou sentindo e também estar com outras pessoas sentindo aquilo. Porque para mim era uma vergonha sentir tudo que eu sinto, de sentir vontade de chorar, de sentir vontade de ficar com raiva, de sentir vontade de virar hipopótamo,
as maratonas de hipopótamo, né? Deixa eu ficar preguiçoso só e tal. Até isso era uma coisa que eu sempre bloqueei muito. É muito constante de mim, acho que para muitas outras pessoas, talvez se identifiquem também, que sentir que as emoções são tão difíceis de lidar, a se ou bloquear totalmente, ou arranjar até motivos para poder poder colocar ela para fora de um jeito às vezes até descontrolado, sabe? Ficar com muita raiva de alguém, ou ficar com muito pesar com uma situação que você vê na TV. Enfim, isso tudo com a biodança é como se eu não tivesse que ficar acessando esses lugares com tanta frequência. É como se eu tivesse chegado ali e pudesse tocar nas emoções sem precisar ir para situações extremas, sabe? Sem precisar ir para me provocar coisas ou deixar coisas acumuladas dentro e depois estourar com alguém ou estourar comigo mesmo, que é uma verdade, né? Para mim é muito comum mesmo eu me fechar e me sentir ruim nisso ou ruim naquilo, que devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Né? Então eu senti que o fato de ter um espaço para poder colocar fora coisas de si mesmo foi o principal coisa, a principal motivo de eu ter continuado na biodança e por tanto tempo, por ter continuado até hoje. Para mim são muito um lugar de ficar até apegado mesmo, sabe? Ficar apegado com uma coisa, ficar apegado com o jeito que eu tenho que ser, com o jeito que eu tenho que me sentir. E aí, quando eu chego na biodança e vejo propostas assim que mexem no corpo e faz abrir a emoção, eu me senti em casa. É o lugar que era para eu estar. Eu não sabia como não é que eu não sabia disso antes. Que é isso? Né? E o exercício era uma posição, acho que era uma posição geratriz que chama, né? De você botar as mãos no peito, abrir os braços e fechar. Abrir e fechar. Né? Quando a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei me perguntando, mas por que dói tanto abrir? E sabe que eu só estou fazendo um movimento de braços, né? E de peito, e dava uma dor muito grande aqui, bem no centro do peito, assim, toda vez que eu abria muito. E aquilo ali me ensinou o quanto que o corpo, as emoções são tão ligados, né? O quanto que é tão acessível para mim as emoções de um jeito que não precisa de eventos externos. Eu estou acessando aqui. E aquilo ali virou para mim recurso de terapia absurdo também, né? Toda semana terapia, toda semana biodança. Sempre tem material, porque sempre tem biodança. Então a terapeuta nunca está sozinha, nunca está sem nada para fazer, não, senhor. Uma das coisas mais importantes, que sabe, devia ter vale terapia no mundo. E acho que um dos jeitos de ter vale terapia é, quem sabe, ter uma biodança para que seja cada vez assim mais acessível para as pessoas também, sabe? É um lugar que eu acho que a gente não consegue pensar nele, a gente só consegue sentir. E não adianta tentar imaginar como que vai ser, como é que eu tenho que ser, como é que eu tenho que mudar, se não for no corpo. Se você não colocar em ação, se você não colocar, não sentir isso. Então, isso me ensinou que há coisas além do pensamento mesmo. Nossa, e até hoje, né? E vai ficar, inclusive. É um aprendizado constante, diário, semanal, né? Nossa, eu agradeço, viu? Valeu pela ajuda de vocês. Nossa, estou encantado com isso que você está falando, porque estou me identificando muito. Fiquei até emocionado aqui. Sim, eu sempre falo, para meu filho, Pablo, né? Muita gente da nossa roda de biodança conhece o Pablo, né? Inclusive nós três, claro. E sempre falamos que a gente sente muito algum tipo de pessoa
como eu sei, eu já sabia isso do Ramon, mas agora ele está manifestando claramente para todos nós, esse sentir que muitas vezes a gente até se culpa, né? Falar, nossa, eu sinto demais, eu acumulo esse sentimento, essas emoções. Emoção quer dizer, significa movimento. Então, esse movimento fica como uma energia acumulada e depois eu estouro, ou depois eu me carrego de culpa, né? Como que a biodança realmente ajuda. Agora estou entendendo por que você quis colocar esse título, né? A gente sempre pergunta, e você que nossa, essa liberdade que nos liberta também. Nossa, eu tô, nossa, tô, isso que você falou, é uma das questões centrais do que a biodança trouxe para minha vida. Quando eu comecei há 30 anos atrás a fazer biodança e até hoje, cada sessão de biodança, seja como participante, seja como facilitador, sempre traz esse alívio de tensão que é poder manifestar e poder colocar aí na roda e compartilhar minhas emoções, né? Maravilhoso. Gratidão. É isso mesmo. Colocar isso em palavras. Foi muito bom. Que bom. Não tenho pergunta. Estou emocionado. Sheila, pergunta aí, por favor. Obrigado, mas é isso mesmo, né? Assim, é bom, essa oportunidade que vocês estão me dando também, de poder falar isso, assim, para mais gente também, acho que é um canto de perceber o quanto que pode ser tão útil para qualquer tipo de pessoa, né? A gente está falando aqui da gente que talvez já tenha sentido, assim, muito pressionado com as emoções, né? Mas isso também serve para muitas pessoas que acham que não têm emoções, que acham que não é um lugar para acessar, que não é um lugar assim, que eu me torno fraco se eu entrar nas emoções, sabe? Isso é uma coisa que também me passou muito na cabeça e é o que de muitas pessoas com certeza passa. Porque tiveram que ser fortes para muita gente. Meus pais tiveram que ser fortes para passar pelo que passaram também, por exemplo. E ter um e lugar os homens, como... então, amor? E nós homens, nessa sociedade, imagina, sentir, falar das suas emoções, de seus sentimentos. É proibido até hoje. Sim, e é uma coisa que acho que cada vez... Acho que talvez nessa geração que eu estou fazendo parte, começou a ter... Nessa geração e na anterior, teve muitos homens que começaram a ver esse espaço que parece que era garantido só para... Não, as mulheres que precisam falar sobre as emoções, né? Uma coisa era muito forte isso, né? E hoje em dia, graças a Deus, assim, tem mudado bastante. E aí, acho que para muitos homens ainda é uma bagunça mesmo falar sobre isso, porque ainda tem um atestado muitas vezes de fraqueza, né, sobre isso. É como se as emoções sempre fossem um espaço em que você vai decidir sem racionalização. Eu venho de um contexto de racionalização forte, né? Eu sou formado em estatística, eu gostava de matemática na escola de português, matemática, história, geografia, gostava. Era um famoso CDF, né? Lá no colégio. E aí eu fiz a estatística, assim, acho que com uma vontade muito grande de ver, de poder extrair informação das coisas, de poder entender as coisas, de poder entender padrões, para poder racionalizar melhor o mundo, né? Isso faz muito parte de como estruturar a vida, como estruturar o pensamento. Isso é importante demais, né? É uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, até. Acho que eu fiz muito, busquei muito isso. E eu percebi em terapia que em muitos momentos foi, inclusive, mesmo quase que um meio de tentar esquecer as emoções, né? E foi só a partir do momento em que eu comecei a ver que preciso integrar mente, corpo e espírito, que eu preciso integrar pensamento, sentimento e sensação, que aí é que eu realmente alcanço quem eu sou mesmo, quem eu realmente sou. E não dá para passar reto dos sentimentos. Os sentimentos trazem informações importantíssimas. Agora, é no treinamento diário, em terapia e na biodança, que eu consigo entender
quais são as facetas, o que é cada sentimento, o que é que eu estou sentindo, é como se trouxesse uma ajuda para eu perceber o que é o que eu estou sentindo. Sabe? Que é isso que é uma coisa que eu acho que falta, especialmente para nós homens mesmo. A percepção, o raciocínio é muito valorizado, mas a percepção dos sentimentos é uma coisa que, assim, eu fiz parte do CVV, né? Eu fui voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um telefone de apoio emocional. Até recomendo para todo mundo que quiser conversar, 188 é um telefone gratuito. Qualquer um pode ligar. É apoio emocional. Né? E é surpreendente quando eu cheguei lá pela primeira vez e a gente precisa ver quais são os sentimentos das pessoas, a gente precisa perceber com elas o que elas estão sentindo. E é impressionante quando eu cheguei no telefone e quando a pessoa conversava comigo, quando ela me transmitia a história dela, eu ficava às vezes, sem saber, mas como é que chama esse sentimento? Como é que é o nome disso? Como é que é isso aqui? Eu conheço raiva, eu conheço tristeza, o que mais que eu conheço? É como se eu não soubesse nenhum nome das coisas. Sabe? Existe vergonha, existe remorso, existe um mar de emoções. Isso precisa tudo de uma percepção. Sabe? Que espaços como a biodança, eu não vou dizer que não é só apenas a biodança, mas a biodança é um fantástico lugar para conseguir perceber melhor isso, para conseguir reconhecer o seu território emocional. Isso, para mim, é uma das coisas que ela mais me beneficia mesmo, sabe? Mais me traz vantagens, mais me traz caminhos de contribuir com outras pessoas, inclusive com fazer amigos, de outra maneira, de conectar com as pessoas de outra maneira. Então, eu devo muita coisa mesmo a esse processo. Eu agradeço muito por ter conhecido. E agradeço muito por vocês estarem aqui na minha vida também. Obrigada, Ramon. Nós também agradecemos muito a tua presença. É sempre comprometido, sempre participante, né? O Ramon nunca falta, né? O cara que está toda a sessão lá, o que é muito importante, porque a biodança, ela não acontece numa sessão isolada, numa aula isolada. Pode acontecer alguma coisa ali, mas o processo mesmo, o aprofundamento, né? Essa mudança existencial no dia a dia, ela acontece a partir de um processo, né? De uma permanência. E o Ramon é, nesse caso, um grande exemplo disso, porque ele é um cara que vai, que está lá e que participa, né? Então, isso é muito legal. E aí você colocou pontos aí super importantes, né? Essa supervalorização, né, da racionalidade, da lógica. Eu também venho de uma área de exatas, né? Na área de engenharia, e também encontrei na biodança esse lugar, né? Da emoção, e mais, o lugar, de, como você colocou muito bem, de integração entre a emoção e a racionalidade, o pensamento e a ação no mundo. Uma ação no mundo a partir do corpo. E uma ação no mundo a partir dessa emoção, né? E até que ponto é para você acessar essa emoção um lugar de força, um lugar de potência, um lugar de poder, e não um lugar de fraqueza, de vulnerabilidade. Como que é isso? Você chegou a tocar, mas aí de uma forma assim muito sutil. Se você puder falar mais sobre isso. Sim, acho que em momentos... isso me traz sempre uma frase do Carl Rogers, né, que ele fala que o paradoxo apenas quando eu me aceito, posso então mudar, né? Então, parece que é só quando eu reconheço que eu tenho as emoções é que eu comecei a perceber que eu posso existir. Quase isso, é praticamente uma frase bem forte assim mesmo, sabe? Nossa, eu tenho permissão de estar aqui, eu posso me expressar, eu posso ter as emoções que eu tenho, eu posso sentir o que eu sinto, né? E isso é impressionante como é isso que dá força. Sabe? É impressionante como é que reconhecer a si mesmo, impressionante como você acha, é como se eu achasse um lugar em que eu posso ser mais enraizado. É como se eu estivesse ali em um lugar que
um ambiente, a gente costumava falar também no CVV de ameaça zero, sabe? Não tem uma ameaça que eu tenho que me proteger. Eu posso ser quem eu sou. Essa é, é, o, é o topo da força. Esse é o topo de poder, para mim, me dar permissão para existir. Sabe? Me dá permissão para estar aqui sentindo o que eu estou sentindo. Quando eu posso sentir o que eu sinto, pensar o que eu penso, de expressar o que eu expresso, é como se sentisse que eu estou autorizado a viver. Né? E é isso que me dá força, é isso que me lembra e das melhores sessões que eu saio e percebo que eu consegui expressar o que eu gostaria e às vezes o que eu nem sabia que eu gostaria. É como se liberasse, assim, lá de dentro, nossa, eu posso. A palavra-chave é só isso, sabe? A frase-chave é só isso, eu posso. E é por isso que dá essa expressão, né? Eu falo, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre expressão, e de como que para mim é muito importante eu aprender a me expressar, a poder liberar espaço para mim mesmo, para poder estar no mundo, para me expressar, para ser visto, do meu jeito, não necessariamente do jeito que eu quero que os outros me vejam, né? E espaços como esse da biodança, pô, tem vários espaços que a gente se permite, eu acho que é com aqueles amigos mais próximos, quando talvez para algumas pessoas quando estão com os pais, para outras pessoas quando tá, sabe, com amigos de infância ou num esporte, que às vezes é um lugar para você se expressar, para você deixar sair muita coisa. E a biodança também é um espaço para isso, sabe, para se sentir permitido, sentir espaço, sentir autorizado a se expressar. Você se autoriza, né? E aí a gente deixa de lado a história de ter que agradar a outra pessoa, ou ter que fazer conforme outra pessoa mandou para eu fazer. Né? Parece que eu começo a perceber, mesmo com todas as minhas dificuldades, de achar que eu preciso fazer o que os outros querem, parece que quando eu toco um pouquinho a minha própria expressão, começa a dissolver essa história de eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Nossa, e aí a gente já falou algumas vezes, né, de radicalização da vivência, que seria você, né, passou ali na biodança aquilo tudo. Puxa, imagina se eu pudesse levar isso para a vida diária, né? Se eu pudesse fazer isso para situações que eu tenho mais dificuldade, para as áreas da vida que estão tão estancadas, sabe? Que estão com dificuldade de crescer. Uma vez a minha terapeuta, inclusive, falou uma coisa assim, ó, imagina... verifique todas as áreas da sua vida. Algumas têm mais dificuldades, outras têm mais facilidade, outras fluem muito melhor. Imagine se você vivesse nos lugares em que você vive fácil, que vive fluido. Imagine se você vivesse dessa mesma facilidade nas áreas que você tem dificuldade. O que é difícil? O que é diferente do jeito de você pensar? O que é diferente do jeito de você sentir? Sabe? E eu acho que é assim que às vezes eu faço com biodança. Deixa eu ver. Nossa, biodança parece que é tão fácil às vezes expressar, abraçar alguém. E se eu tentar abraçar fora? Ixi, será que vai? Vai um abraço, sei lá, vai que abraça ali, abraço uma amiga minha ali, não, sei lá, vai que ela vai achar que eu estou invadindo. Né? Essa é uma questão muito forte para mim. Será que eu estou invadindo outras pessoas? Será que eu estou invadindo o espaço delas, especialmente com mulheres? Né? A gente está falando de homens e mulheres, né? Tem várias coisas hoje em dia, mas assim, como que, para mim, isso é uma questão difícil de lidar, de simplesmente de abraçar, de querer trocar fé, de querer ter um carinho. Né? E parece que são esses espaços, como a da biodança, que a gente precisa treinar isso até perceber que isso pode existir em qualquer lugar da vida. Não precisa ser só aqui. Sabe? Não precisa. E é um treino. E tá tudo bem não tá conseguindo agora. Vamos treinando, vamos aos poucos testando. Como eu estou em Salvador, eu levantei o dedinho. Eu vi que o Esteban ia te perguntar, porque você
vai, né, falando coisas muito importantes e interessantes, e aí a gente também se sente provocado, né? Mas eu acho que você colocou pontos aí muito importantes, que foram pontos, a liberdade de expressão, de ser você mesmo, né? E, ao mesmo tempo, essa questão, você falou da invasão, quer dizer, a sua preocupação, o seu cuidado, porque o cuidado é afetividade com o outro, né? E você falou com as mulheres mais especificamente, né? Então, na biodança também é um lugar em que a gente dança muito feedback, né? Então, é esse aperfeiçoar, esse lapidar também a nossa capacidade de perceber o outro, não só de se expressar livremente, mas se expressar num contexto, né? Em que eu percebo o outro e eu estou com o outro num feedback, né? Como que é isso, né? Esse lugar para você de feedback com o outro. E aí eu abro para o Esteban também, que o Esteban também está querendo falar alguma coisa, né? Desculpa, Esteban, eu não consegui me controlar. Não, tudo bem, tudo bem. Tanto que acabou saindo. Acho que a internet está com algum problema lá em Salvador, lá na Bahia. Mas aí, eu queria dizer, um dos pontos que o Ramon tocou é justamente o cerne, assim, o âmago do trabalho nosso com Bio2, Biodança Bio2, que é recuperar ou assumir o controle da própria vida. Se empoderar a ponto de a gente, em qualquer situação e em qualquer contexto do nosso dia a dia, a gente poder assumir ou reassumir o controle da nossa própria vida, o protagonismo da nossa própria vida. Tanto que virou praticamente um chavão nosso, que é assuma o controle, o protagonismo da sua própria vida. Não seja um coadjuvante na sua vida. Não seja o que os outros querem que seja, ou o que você acha que os outros querem que você seja. Ou reaja sempre. Sempre reaja, nunca acha. Nunca, nunca. E você nunca se acha, né? Quando você nunca age, você sempre reage. Sempre a proposta vem de fora. Então, assumir o protagonismo da própria vida. Isso é maravilhoso. E a biodança dá uma força muito grande. Quando a gente assume que a gente sente os sentimentos da pessoa, que eu tenho, que todos nós temos, e que não é fragilidade, claro que não, essa é potência pura. Isso é potência pura, é isso que nos leva a assumir o protagonismo da vida. E a biodança é um caminho maravilhoso para isso. É isso mesmo, eu acho que, de novo, né, a biodança é uma super uma ferramenta para isso, porque acho que, inclusive, por criar as conexões que cria nos grupos, criar um movimento do corpo, né, que no corpo não tem como ter mentira no corpo, né, não tem como você eu não estou levantando meu braço, você levantou o braço, acabou, não é que nem um pensamento, como assim, a gente pode criar realidades paralelas no pensamento, assim, incríveis. Então, quando chega aqui no corpo, né, no fazer mesmo, né, mas principalmente nas sensações, no corpo, no que o corpo está sentindo, no que acontece com ele, como eu dobro a perna, como eu dobro o braço, como é que eu estou sentindo aqui no peito, isso tudo é como se trouxesse para a realidade, sabe? Puxasse para cá e saísse desse lugar de que muitas vezes eu me encontro é como se eu tivesse espalhado pelo ar, sabe? É como se tivesse assim, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo, tenho meu trabalho lá, é como se sempre tivesse em outro planeta mesmo, como se eu tivesse, o corpo está aqui, mas o foco está num lugar completamente diferente do agora aqui. Por isso que fala tanto da meditação, né? Aqui agora, nossa, né? Todo mundo hoje em dia quase diz, temos todos que meditar, né? Quem não medita já está sentindo culpa até, não estou meditando, que absurdo. Tem muito isso nesse ciclo de terapia, né? Você fica, nossa, como assim você não está meditando? Claro, porque não é fácil, gente. É um treinamento muito complicado mesmo, assim, de você se propor a perceber o que está aqui agora, né? Que é uma das coisas que acho que vou até ligar com o que a Sheila perguntou, que é o feedback do outro, né? Porque quando eu penso no outro como uma pessoa
que eu tenho que agradar, eu não estou mais aqui. Né? Eu estou num mundo paralelo da minha cabeça que eu acho que, não, essa pessoa, será que ela vai sentir isso? Será que ela vai sentir aquilo? Né? Eu falei aqui da dificuldade de, será que eu abraço essa pessoa? Será que ela vai pensar? Será que eu estou invadindo? Isso tudo tá em outro lugar. É como se tivesse aqui uma nuvenzinha mesmo, literalmente na historinha em quadrinho, né? Tem a nuvenzinha pensando ali, fora de você ali, é uma coisa que não tem nada a ver com aqui, meu corpo, cadê meu braço, meu coração, onde é que eu tô pisando, né? E para mim foi muito desafio, tem sido sempre um desafio na biodança, de encarar o outro como uma pessoa, uma outra pessoa como eu. A gente pode dizer assim, muito politicamente correto, que, não, mas eu respeito essa pessoa que está aqui, eu gosto dessa pessoa. Na cabeça, tá passando um monte de recado do que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer, como a outra pessoa tem que me ver. Tem essa coleção de, podemos até dizer, de falsidades que bloqueiam. É como se eu não conseguisse ver o outro de verdade. Né? E, de novo, é um treinamento permanente mesmo, tá? Num lugar que propõe as pessoas a se conectar em roda, conectar com uma dança simples, né? Uma dança que não precisa saber passo, não tem passo, não existe passo na biodança, né? Todo mundo me pergunta também, sempre essa pergunta clássica, você sabe dançar biodança, que nem você dança forró, que você dança zumba? Não, gente, porque peraí, assim, acho que você não está entendendo, né? Esquece a parte dança, vou tentar falar da parte bio, né? Que é estar em si, a parte biológica, lembrar do próprio corpo, lembrar que eu estou aqui com outras pessoas e eu não tenho que ser ninguém especificamente, eu só tenho que estar aqui e viver quem eu sou. Né? Quando o outro me diz que eu estou... Né, a gente tem rodas de conversa também, né, no início da biodança, tem uma roda para a gente bater um papo de como foi, o que aconteceu. Quando eu recebo um feedback do outro verbal mesmo, de que aquilo foi legal, aquilo foi difícil, isso foi interessante, é sempre um momento de tensão, menina. E acho que, para mim, até hoje, parece que dá uma... Ai, meu Deus, espero que seja uma coisa boa, né? Mas, conforme os anos foram passando, parece que, por conta desse poder que eu arranjo, de estar ali, nossa, eu posso me expressar, eu posso ter emoções, eu posso isso tudo, parece que eu me dou mais autorização também para ouvir o que o outro tem a falar de verdade, sem precisar necessariamente ficar qualificando, se o que ele falou é bom sobre mim, é ruim sobre mim, é o que ele falou, é na visão dele. Sabe? Isso é um super desafio para mim na minha vida inteira. Assim, simplesmente a opinião do outro é a opinião do outro. E quando eu estou dançando com outro, quando a gente está em grupo, ali que é o momento de estar ali no agora mesmo, sabe? De quando eu estou correndo, quando a gente está fazendo uma caminhada, quando se encontra, não, só o encontro de olhares, eu só estou aqui. E com você. Olha que legal. Uau! Né? Uau! Esse que é o espaço de treinamento constante que acho que a gente precisa estar, e a biodança proporciona espaços assim. Graças a Deus, né? Porque eu vou te contar, viu? Oh, meu Deus, como a gente se engana. E como é gostoso, né? Como a maior parte do tempo é tão necessário, tão gostoso para todos nós. Como precisamos disso. É uma sede que o ser humano tem do encontro verdadeiro, real, concreto, necessário, é muito necessário. Como a gente foi, a sociedade, todos nós, fomos nos afastando desse lugar tão direto, tão concreto, tão necessário, tão afetivo também. Afetivo no sentido que nos afeta, né? Que nos afeta, mas é um afeto que é necessário, é muito, muito necessário para todos. E a biodança proporciona isso, assim, de montão. E também a questão de acabar sendo isso muito profundamente terapêutico, tudo isso que nós estamos falando. É profundamente terapêutico sem mexer
necessariamente no trauma. Necessariamente não mexe no trauma. O que eu sempre falo é que é como colocar uma lupa gigantesca em cima das coisas positivas, que sempre é a maior parte das nossas vivências, do nosso dia a dia. A maior parte de nós tivemos pais e mães que nos amaram, irmãos, estamos dentro de círculos afetivos de pessoas que são boas, que nos querem bem. Claro que sempre tem o lado ruim, mas é sempre menor. Só que as terapias, por exemplo, todas elas focam nesse lado, nesse trauma, nesse lado ruim, para resolver esse lugar mais patológico, mais traumático, e não no outro lado. A biodança toma o caminho inverso, que é dimensionar ainda mais para a gente não poder se render a a minha vida foi sofrida, então a vida vai ser só sofrimento, porque dimensiona tanto o lado bom, que já é muito grande, aí a gente não pode falar, não, eu não sabia. Aí a gente só tem que aproveitar o lado bom, porque é maravilhoso. Então, a biodança aborda desde esse lugar. E esse é também um diferencial muito grande. Aí vem. Não sei se a Sheila quer fazer a pergunta de rigor, aquela pergunta que não quer calar. Você quer fazer, Sheila? Pois é, então eu faço. A pergunta é assim: por que Bio2? Porque hoje, e já há um tempo, há mais de um ano, na tua vida, biodança é Bio2. Mesmo que você, claro, faça outras atividades de final de semana com amigos muito queridos, que são maravilhosos e maravilhosos facilitadores também. Mas por que o grupo regular, o teu processo evolutivo está sendo no Bio2? E quais são os diferenciais para você do Bio2? De dançar, de fazer biodança no Bio2, com o Bio2. Vixe. Vamos ver. Tem que fazer a conta, né? De quantas coisas que apareceu. Foi uma coisa assim. Vocês sabem que eu caí de paraquedas, né? Na Bio2. Foi com amigos que me trouxeram, os amigos foram e eu fiquei. Né? E é como se eu sentisse ali que alguma coisa na vida me chamou para poder participar do grupo em que eu estou participando agora, né? De estar com vocês e estar conectando com vocês toda semana. De ter experimentado as maratonas que a gente experimentou assim, né? Não consigo esquecer do Biodança e Xing, como que aquilo ali foi extremamente tocante com exercícios simplérrimos, assim, e parece que tocaram justo, que vão junto, né? Justo no ponto que vai. Eu acho que é como foi uma de paraquedas, foi um momento em que eu procurava uma porta de liberdade. É como se eu tivesse assim, eu continuo aqui e estou com vocês porque a vida me disse para estar aqui. Né? Ela disse assim, é aqui é o momento e o lugar exato para você estar. E cada vez que a gente vai a gente passa por todo o fluxo da biodança em cada aula, em cada sessão. É como se me lembrasse que a vida pode ser simples. Estando aqui com esses dois que já estão há muito tempo também passando por biodança. É como se simplificasse as coisas. É como se tornasse mais simples estar com vocês assim. É como se fosse uma coisa. Chegou no momento de ir para meio que mais para a essência, sabe? A gente não precisa fazer coisas muito complicadas, a gente não precisa fazer coisas assim extremamente incríveis. A gente pode usar exercícios que eu já fiz antes em vários outros lugares, mas tirando a essência deles, sabe? É como se eu sentisse que vocês fosse muito mais simples viver, gente. Não precisa ser uma coisa assim, né? Não precisa ser um super exercício de biodança elaborado para poder ser efetivo, para poder
com esses mesmos exercícios que eu já vi, fazer todos aqueles trabalhos, os projetos que vocês fazem, né, em cada 4 aulas tem uma sessão temática aqui, uma sessão temática que vocês planejam, que vocês projetam, sabe? É como se cada exercício, mesmo que eu conheça, é como se eles ainda trouxessem, assim, como se eles trouxessem a novidade da vida. A novidade de estar aqui no momento. Um dos projetos que acho que eu mais gostei foi que vocês trouxeram, que era de estar na cidade, estar no local, assim, as perguntas existenciais. E onde eu estou foi muito importante para mim. Foi uma coisa de me aterrar, de pensar, de ouvir músicas sobre Brasília, de estar em Brasília, de estar onde eu estou. Caramba, sabe? Como é que pode, né? Nossa, e eu falo em toda sinceridade, são exercícios que eu conheço, e são exercícios que quando vocês passam naqueles projetos, nas estruturas que vocês estudam para fazer, é como se aumentasse o significado demais, sabe? Aumentasse a maneira de viver mesmo, sabe? É até difícil de explicar, mas isso, a dedicação que vocês têm em fazer projetos para a gente estar aqui agora é muito gostoso. Por isso que eu continuo. Por isso que, além do chamado da vida, ela dizer assim, ó, é aqui. Não importa o que vai ser depois, o que foi antes. É aqui agora. É como se eu treinasse isso com vocês. E eu agradeço do coração sempre. Sempre que eu tenho essa oportunidade de poder expressar e de que eu consigo expressar, né? Que sempre parece uma dificuldade para mim, mas na verdade, acho que só tô escondendo a minha beleza. Mas quando eu tenho essa oportunidade de expressar, é isso que eu consigo dizer para vocês. Obrigado mesmo por poder ajudar, né, sabe, de botar carinho nas aulas, de fazer pequenos projetos assim que tocam a gente, sabe? Não é apenas a biodança diária, é como se tivesse uma roupagem, é como se tivesse uma simplicidade de vestir que me ajuda a ver que eu também posso ser simples na minha vida. Então, eu agradeço mesmo. Obrigada, Ramon. Obrigada pela colocação, pelo retorno, porque a biodança ela tem uma base metodológica, né? E, claro, ela ganha potência, ela ganha poder, né? De mudança e de transformação quando você vai para o significado, para o sentido. Então, isso que você está falando faz todo o sentido. E a gente trabalha com isso mesmo. Então, a gente trabalha com a metodologia, com a base metodológica, e a gente vai no sentido existencial. E aí, quando você trabalha com o sentido existencial de um exercício simples, como, por exemplo, caminhar, né? Que é um exercício básico, né? Caminhar, mas que tem a ver com caminhar pela vida, né? Como eu estou caminhando. Então, isso faz todo o sentido, muda completamente. Então, é isso mesmo. Então, a gente prepara as sessões de uma forma a dar um conteúdo simbólico, né? Então, não só a parte metodológica, mas dar um conteúdo simbólico para dar um sentido existencial. Você foi na mosca. Mas, bom, e aí vem um ponto, né? Que vínculos. Amigos, você já faz biodança há alguns anos, há algum tempo. Como foi isso? Você encontrou pessoas que você já conhecia, você conheceu novas pessoas, você criou vínculos afetivos. Como é que foi esse lugar da biodança em relação a esses vínculos, a esses encontros mesmo? Acho que a biodança, assim, hoje é um dos principais jeitos que eu tenho de encontrar pessoas que têm vontade de se conectar de uma forma genuína mesmo, né? De uma forma, assim, mais inteira, talvez até, porque como abre espaço para as emoções, já abre metade do caminho aqui. Cabeça, coração e corpo já abriu assim, puf, né? Já é um espaço de, caramba, se eu posso aqui do centro do meu corpo, parece até que é mais fácil falar de pensamentos, falar de ideias, falar
do que eu gosto de comer, do que eu gosto de fazer, para onde eu vou. Parece que esse espaço da ameaça zero, digamos assim, proporciona assim, uma vantagem imensa de conseguir conhecer as pessoas com um passo a mais, sabe? Com mais significado mesmo, né? O significado. E esse que é interessante, quando vocês colocam, vamos dizer, vocês estão colocando, como você falou, você coloca o símbolo também, né? Nas aulas. Você procura compor essas aulas de uma maneira que vai ajudar as pessoas em temas específicos. Isso ajuda, sabe, a abrir, às vezes, assuntos de uma maneira, como é um lado emocional, é como se uma ideia vira uma emoção. E aí eu consigo conectar com outra pessoa sem precisar ficar rodando no que eu acho. Não, eu sinto assim. Eu também sinto assim. E é num espaço como desse da biodança que parece que muitas interações que eu já tive foram muito mais, sabe, parece que foi muito mais ao ponto, digamos assim, sabe, menos jogos, menos se sentir assim, eu tenho que interpretar isso ou aquilo a pessoa, eu tenho que saber se essa pessoa trabalha com isso ou com aquilo. É uma pessoa, é um parceiro de biodança, é uma pessoa que está aqui comigo e é uma pessoa, simplesmente uma pessoa. Sabe? Não é alguém específico que eu tenho que encontrar por causa do trabalho, não é alguém específico que é empregado, não é alguém específico que é da minha família, é uma pessoa, sabe? E é muito gostoso poder ter espaços assim, são espaços raros, e biodança é um dos espaços raros que acho que cultivo por isso, porque traz muitas pessoas com quem eu posso falar, com quem eu sinto liberdade de falar, em que eu tenho sido liberdade de expressar sentimentos que parece que em outros lugares a gente se bloqueia com muita facilidade, né? Por causa do ambiente, para ser socialmente aceito, para ser politicamente correto, enfim. Na biodança é como se tirasse muito desses véus, sabe? E até lembrando do que do que o Estevão falou agora, há um tempo atrás, que foi assim, é como se a biodança trouxesse o melhor, né? Trouxesse a parte boa ao invés da parte, digamos assim, ruim, que seria falar do trauma. Eu acho que diria até mais, acho que não é nem a parte do bom e do ruim, é porque vai na essência, sabe? Porque o trauma, acho que é só uma plataforma para acessar um sentimento, um estado em que eu me senti no passado e que eu carrego até hoje. E aí, quando a gente fala do sentimento, isso eu aprendi no CVV, né? Quando a gente fala do sentimento, a história, ela não é tão importante, sabe? Foi uma lição muito bonita que eu aprendi lá. Quando a gente fala de coração para coração, é como se a gente acessasse as dificuldades, as dores, mas também as alegrias, as facilidades, muito mais rápido do que a gente ficar, muitas vezes, debatendo assim, as histórias, né? As histórias são mundos paralelos imensos, são lugares infinitos, você se perde, eu me perco, né, em pensamento pra caramba. Então é como, de novo, chegou na mesma coisa. É como se simplificasse, né? Vamos aqui, eu sinto raiva, eu sinto incomodado, eu sinto, pronto. Por que a gente precisa viajar em tantas histórias? Né? Esse que é o simplificar, esse que é o gostoso de estar com outra pessoa e ela me dizer sobre o que ela sentiu, e parece que isso faz sentido na minha cabeça, faz sentido na minha emoção primeiro, e depois parece que informa para a cabeça, ao invés do contrário, cabeça, coração, né, que normalmente a gente vai na terapia. Então, acho que é por isso que ele vai de uma direção diferente, ajuda sobremaneira, assim, ajuda muito em sair das loucuras e ir no que é mais essencial, essência mesmo. Acho que é isso que eu poderia dizer. Obrigada, Ramon. Nossa, o papo está tão bom que o tempo voou. Então, a gente já está chegando aqui no final, né, da nossa entrevista bate-papo, nossa live bate-papo, na verdade. E quem chegou agora no final e quiser ver toda a entrevista, toda a live, ela vai ficar gravada nos nossos 3 canais, aqui no Instagram, no Face e no YouTube.
E lá no YouTube nós temos bastante conteúdo, quem quiser pode ver, tem lives mais de conteúdo teórico e tem lives também, bate-papo, entrevista com pessoas que fazem biodança. Agradeço, Ramon, muito obrigada. E vou passar a palavra para o Esteban e depois você tem um espaço aí para falar o que você desejar. Eu agradeço também por muitas pessoas que estão prestigiando hoje, CDLBR, muitas vezes é nome de empresa ou uma sigla e a gente não sabe de quem é. A Helena está mandando um abraço para o Ramon, Helena querida, entra de Goiânia, Sônia, Eduardo Santos, Chilene da Bahia também, nossa querida Chilene. Sim, então um abraço para você, Ramon. Agradecemos imensamente a tua contribuição. Eu torno a repetir, foi a live até agora que eu me senti mais identificado. E eu não sabia, olha, eu conheço bem você, mas me identifiquei muitíssimo com isso que você falou, porque o que eu senti quando eu cheguei na biodança, e o que eu sinto até hoje, essa possibilidade de me manifestar sem ficar me cerceando, sem ficar me tentando agradar, né? Sendo eu, de uma maneira mais genuína, mais autêntica, e isso nos faz muito bem e é muito necessário. E realmente a biodança é um caminho para isso, um caminho para essa comunicação afetiva. Um abraço, um beijo no coração. Obrigado a vocês também, valeu por tudo, viu? E acho que é por isso que foi liberdade e expressão afetiva, né? Que a gente teve essa comunicação, assim, a Sheila me ajudou a consumir, né? A resumir. O negócio é liberdade. O negócio foi como liberdade e expressão afetiva, né? Quando eu consigo expressar meu afeto, eu tenho liberdade. Acho que isso é a coisa mais bonita que tem na biodança, que acho que serve talvez para gente talvez sejamos corações moles, digamos assim, né? Mas para aqueles assim que também têm uma grande vontade de conectar com mais além deles, nossa, eu acho que biodança é um dos caminhos, um de vários, eu vou dizer que sim, um de vários, mas é um caminho muito bonito de se seguir. E eu agradeço também imensamente também por poder vocês pelo convite lindo que vocês me deram. É uma oportunidade de me expressar, é uma oportunidade que me ajuda em todos os sentidos na minha própria vida e ao mesmo tempo também é uma coisa gostosa para compartilhar com todo mundo. Então agradeço demais também, viu? Obrigado por tudo. Valeu. Boa noite, gente. Ótimo final de semana. Bom final de semana. Boa noite. Muito obrigado. Valeu. Beijo no coração. Valeu.